Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 5 de julho de 2021. Hoje eu separei os 16 ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, peço para você deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, não esqueça aí de fazer a sua inscrição no canal e ativar o sininho para você receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E caso você esteja assistindo pelo celular, não esqueça de deixar ele na horizontal para você não perder nenhum detalhe da análise, beleza? Então vamos dar início. Bom, vamos dar início aqui então, analisar aí os ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Vou seguir aqui a ordem, essa ordem de cima para baixo, então passar aí nessa ordem aqui de cima para baixo, listando aqui todos os ativos. Primeiro esses ativos, depois mercado de Forex. Então começar aqui pelo índice Bovespa. O índice Bovespa no gráfico diário, ele cumpriu com a expectativa aí das últimas análises, das últimas semanas, que eu havia comentado pós rompimento desse topo aqui nos 125 mil pontos, nessa resistência, quando o mercado conseguiu fazer o rompimento, a expectativa era uma correção para testar a região que era resistência no passado, vir testar como suporte. E além disso também, 50,61 de Fibo da perna de alta, do movimento aí que fez o rompimento, e também esta LTA acompanhando o movimento aí, servindo como suporte. O mercado veio aí agora essa semana, depois de algumas semanas, vários dias aí corrigindo, chegou finalmente aí nessa região e iniciou uma próxima perna de continuação de movimento. A princípio ele respeitou aqui a região, deixa eu voltar aqui no gráfico diário. Então a expectativa é o quê? Rompimento, correção para testar como suporte. A princípio respeitou, então a expectativa é continuação de movimento para testar pelo menos o topo anterior aqui na casa dos 130 mil pontos. No gráfico de 4 horas ele pode abrir a semana aí corrigindo esse último movimento de alta. Ele fez a correção, né, e entre essa semana e a semana passada, testou a região de suporte e fechou a semana aqui com movimento de alta. Ele pode abrir a semana corrigindo para... tem dois cenários, para fazer ou um pivô de alta, que seria esse primeiro cenário, ou talvez um fundo duplo, voltar aqui pela... Deixa eu trocar a cor aqui, voltar aqui pela segunda vez, ele já veio uma vez, respeitou, pode ser que ele volte novamente, fazer um novo teste, fazer um fundo duplo, para depois continuar subindo. Então, expectativa de alta para o índice Bovespa, mas ele pode abrir a semana aí corrigindo para fazer ou pivô ou fundo duplo, como eu comentei. O mini dólar ele corrigiu aí nos últimos dias, veio testar a região aqui dos 5 reais, uma região importante, número redondo, psicológico desse fundo. Ele fez o rompimento, corrigiu, aqui gráfico diário, corrigiu para testar e acabou passando daqui dos 5, fechou a semana aí em R$ 5,07. Então, ele fez uma correção maior do que o esperado, então pode ser que seja um rompimento falso. Vamos aqui no gráfico de 4 horas, ele testou agora uma outra resistência, então os R$ 5 aqui, o mercado fez o rompimento, fez a correção e não parou, não respeitou o 5 como resistência, que era suporte no passado, e subiu um pouco mais, fechando aqui. Então pode ser que seja um rompimento falso e ele volte a trabalhar acima dos R$ 5. Então ele está numa região de briga. Aqui tem uma pequena LTB, pegando aqui os dois últimos topos. Vou pegar aqui ó, esse topo e esse, os dois últimos, ele fechou a semana praticamente aí na mesma região da LTB e tem essa LTB aqui secundária que o mercado a princípio fez o rompimento. Então ele está numa região de briga, entre 5 e 10 é uma região de briga. Aguardar aí para ver se ele vai voltar a cair, continuando aí todo esse movimento de queda. Caso ele confirme de que de fato aqui foi um rompimento, a próxima região de suporte é lá em 4,83. Porém, se ele continuar subindo, vai mostrar que foi um rompimento falso, aí ele volta a subir e a próxima região de resistência, caso ele consiga romper aqui, abra a semana em alta, a próxima região de resistência é essa aqui em 5,21, 5,20, 5,21. Então teria aí uns 13, 14 centavos para subir, caso o mercado não respeite a resistência aqui dessa LTB formada pelos dois últimos topos. Então ficar de olho, ele está numa região de briga, como eu falei,
Vamos ver como vai ser a abertura da semana. O ouro continua a expectativa aqui no gráfico semanal, expectativa de movimento de alta, da bandeira de alta, que eu venho comentando aí já várias e várias semanas, movimento forte de alta, correção dentro de um canal de baixo, então um padrão de continuação de movimento, uma bandeira de alta, que só é confirmada quando tem um rompimento da região de resistência, da LTB. Então ele fez o rompimento aqui, conseguiu fazer o rompimento, fez uma correção aí nas últimas semanas e parou na região de 50,61 de FIBO. Expectativa é continuação de movimento, isso é expectativa mais a longo prazo, lembrando que estamos aqui no gráfico semanal, e vê que essa semana ele fechou aí com uma vela de rejeição bem na região de 50,61, isso fica bem interessante, agora aguardar a abertura da semana que vem, e aí, caso o mercado consiga romper a máxima dessa última semana, se abrir em alta e romper a máxima, aí a expectativa é, a que eu venho comentando, de continuação de movimento para cumprir aí com esse padrão dessa bandeira de alta. Rompimento aqui, correção, continuação de movimento. Então, expectativa de alta para o ouro aí para os próximos dias até semanas. O S&P 500, o índice americano, ele conseguiu agora fazer o rompimento aqui no gráfico diário dessa região. Temos aqui um topo, uma resistência, bateu aqui, respeitou e veio agora de novo testar e conseguiu fazer um rompimento. Deixa eu dar um zoom. A expectativa agora é uma correção, algo parecido que ele já fez aqui, o mercado já fez no índice Bovespa. Deixa eu voltar aqui no índice Bovespa, gráfico diário. Rompimento de uma região de resistência, correção para testar ela como suporte. A expectativa seria esse mesmo movimento aqui do índice Bovespa, só que lá ele está mais ou menos assim, ó. Opa, deixa eu pegar aqui a ferramenta certa. E está nesse cenário aqui, ele acabou de fazer o rompimento, a expectativa é uma correção para testar como suporte. Deixa eu voltar aqui, ó. Então ele acabou de romper, foi um rompimento aí faz pouco tempo que aconteceu. E agora a expectativa é uma correção para testar a região que era resistência no passado, passa a ser a região de suporte, junto com esta LTA aí, que é uma região de suporte também. Então a expectativa de correção para o S&P 500 para talvez gerar uma oportunidade de compra depois que testar essa região. Mas algo aí mais para frente, daqui provavelmente uns 5 a 10 dias aí para até corrigir, caso ele inicie a correção, 5 a 10 dias pelo menos para ele corrigir, para testar essa região como suporte. O índice UK, aqui no gráfico semanal, ele continua aqui há várias semanas, eu estou sempre analisando esse ativo, o pessoal sempre pede, e várias semanas nessa região que foi suporte no passado, aqui entre início e fim de 2019, aqui praticamente o ano todo de 2019 foi uma região de suporte aqui, até começou a pandemia, o mercado derreteu e vem aí nas últimas semanas testando essa região. Ó, gráfico semanal, ó, nas várias últimas semanas aí, testando essa região, respeitando, ele não consegue romper e continuar subindo, porém ele não bate, respeita e começa a cair. Tá aqui lateralizado já há um bom tempo, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ó, no gráfico diário, ele armou um fundo duplo aqui. Ó, deixou um fundo, corrigiu, deixou um fundo e iniciou a semana assim. Então talvez agora, nessa próxima semana, ele consiga finalmente romper. Mas por enquanto lateralizado aqui há um bom tempo. Mas aqui é sinais aí de que pode romper e começar e continuar subindo. De fato, aí conseguir romper essa região. Deixa eu voltar aqui no gráfico semanal. Que aí, se ele confirmar o rompimento dessa região, conseguir romper, a expectativa é que ele vá testar a próxima região de resistência que está aqui em cima. Então, teria bastante espaço para o mercado subir, mas primeiro ele tem que confirmar o rompimento dessa região. Por enquanto, ele está testando a região e não conseguiu romper. Talvez consiga agora, a partir daí dos próximos dias, devido a esse fundo duplo aqui, que o mercado deixou nessa região. Aguardar, tá na região de briga, aqui não tem muito o que fazer a não ser aguardar. E o índice do euro, o Stock 50, gráfico diário, mercado vinha numa tendência de alta, no movimento de alta, lateralizou aqui por um tempo, conseguiu romper e lateralizou de novo. Então algo parecido que ele já fez aqui, está se repetindo aqui. Após o movimento forte de alta, lateralização. Aqui também é a mesma coisa. A longo prazo não tem muito o que fazer,
a não ser aguardar. O mercado está sem tendência agora, apesar de ser vir numa tendência de alta, ele atualmente está sem tendência, lateralizado. Porém, quem faz day trade pode procurar oportunidades em tempos gráficos menores, nas extremidades do movimento. Como ele está lateralizado aqui no gráfico de 1 hora, quando chega na região de resistência dá para procurar venda e quando chega na região de suporte dá para procurar compra. Nesse exato momento ele está no meio do canal, então aguardar a abertura da semana, esperar ele chegar numa das extremidades, se bater, respeitar e não romper, procurar oportunidades no movimento contrário. Então, basicamente é assim que opera quando o mercado está lateralizado em tempos gráficos maiores. Aí baixa o tempo, vai em tempos gráficos menores e procura oportunidades nas extremidades aí da lateralização. Beleza? Vamos aqui para o mercado de Forex. Enquanto carrega aí, vai deixando o like que eu vou tomando um gole d'água aqui. Bom, vamos lá. Audi JPY, gráfico semanal. O mercado testando aqui uma região de resistência. Vários topos aqui nessa região, no gráfico semanal. E ele está aqui há várias semanas, até meses, batendo nessa região e respeitando. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Está ameaçando agora uma queda. Ele ficou vários dias aqui, até que ele conseguiu fazer um movimento forte de queda, corrigiu e está armando um pivô. Então a expectativa é de queda, porém ele pode ainda fazer uma correção. Pode voltar a testar aqui para fazer um topo duplo. Mas a longo prazo a expectativa é de queda. Deixa eu dar mais um zoom. Ó, então aqui ele fez movimento forte de queda, rompeu todas essas mínimas aqui. Então é a região de suporte, rompeu, corrigiu, fez um movimento de continuação, porém ele parou, né? A expectativa era uma continuação para ele fazer um pivô, algo assim. Parou e pode ser que esteja voltando aqui para fazer um topo duplo, para depois continuar caindo. Eu joguei uma LTB aqui que tem um provável e possível canal de baixa. Então aguardar a abertura da semana, o mercado se ele abrir em alta aqui, região de interesse para estar vendendo é justamente a mesma reta desse topo anterior, quanto aqui a resistência da LTB. Então uma região fica interessante para procurar venda esperando esse movimento aqui, com alvo nessa região. Dá para pegar uma boa oportunidade aí ao longo dos próximos dias, se o mercado vier testar essa região de resistência. Euroaudi lateralizado aqui no gráfico diário, o mercado fez um movimento de alta e lateralizou. Aqui é o que eu falei lá, procurar oportunidades nas extremidades em tempos gráficos menores. Dá uma olhada aqui no H1, ó, chegou na região de resistência, procurar venda, chegou na região de suporte, procurar compra. Resistência, venda, agora está indo testar que ele pode abrir a semana corrigindo, como ele fez um movimento muito forte de queda, pode abrir a semana fazendo uma correção, mas a expectativa é que ele volte a testar a região de suporte. Então, expectativa de queda para o Euroaudi, apesar dele poder aí abrir a semana fazendo uma correção desse último movimento de sexta-feira. Aqui estamos no gráfico diário, sexta-feira, movimento bem forte de queda. Então, pode ser que abra a semana corrigindo antes de continuar o movimento de queda para testar a região de suporte aqui novamente. EuroCHF, bandeirinha de alta, mercado continua trabalhando dentro, aqui no gráfico semanal, também venho comentando aí já há um bom tempo desse padrão, movimento de alta, correção dentro de um canal de baixo, uma bandeira, e continua testando aqui a região de suporte, só vai confirmar se romper a resistência, como eu comentei lá no ouro, movimento de alta, correção e rompimento da resistência, continuação para testar essa região. Continua aqui dentro, vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ó, sexta-feira, movimento bem forte de queda, vela bem forte, então pode corrigir e voltar a cair para fazer um fundo duplo nessa região. Essa região é a região mais importante de suporte. Deixa eu voltar aqui no semanal, ó, que é dessa região aqui, ó. Então, é uma região importante de suporte e vamos ficar de olho se ele vai fazer um fundo duplo aqui. Algo assim, para depois subir e de fato aí finalmente romper a resistência do canal de baixa para confirmar aquela bandeira de alta do gráfico semanal. EuroGBP,
EuroGBP lateralizado há várias semanas aqui, gráfico semanal. Aqui ele tinha deixado uma região de suporte. Faz algum tempo já que ninguém pede o EuroGBP para analisar. A última vez faz aí umas 4 semanas, provavelmente 4, 5 semanas. A última vez que eu analisei ele para o vídeo, ele tinha feito o rompimento aqui dessa região, que foi suporte aqui no passado. Veio testar como suporte, rompeu, veio testar como resistência. Bateu, respeitou, a expectativa é de queda para testar, voltar a testar essa região aqui, ó, desse fundo duplo. Então a expectativa é que ele venha testar essa região, porém ele está aí bem lateralizado aí nas últimas semanas, mas a expectativa continua. Como ele fez o rompimento dessa região aqui de suporte, corrigiu e testou, respeitou como resistência, a expectativa é que ele venha testar agora essa próxima região de suporte. Mas o mercado não está com força, não está caindo como deveria, aguardar, mas a expectativa continua de queda por EuroGBP mais a longo prazo, lembrando que estamos no gráfico semanal, então isso aí é para ao longo aí das próximas semanas, até meses, vamos ficar de olho. EuroJPY, o mercado testou aqui uma região importante de resistência, respeitou, chegou a fazer um rompimento falso, porém em seguida fez um pivô de baixa, e agora a expectativa continua de queda, e agora ele fez aí uma correção, movimento forte de queda, correção, tentou a continuação, então a expectativa era de uma continuação, um pivô de baixa aqui também. A gente já havia feito um aqui, ó, um aqui, e aqui era a expectativa do próximo. Porém parou, fez uma correção desse último movimento menor, mas a expectativa agora é que ele abra a semana caindo para vir testar essa região de fundo aqui no EuroJPY gráfico diário. Então, expectativa de queda para o EuroJPY. EURUSD, gráfico diário, fez um movimento bem forte de queda aqui na outra semana, corrigiu, tentou continuar e parou. Fundo duplo aqui, numa região de suporte. Apesar de ele estar numa tendência de queda agora, ele deixou aqui sinais de que provavelmente vai abrir a semana fazendo um movimento de alta para testar essa região de resistência. Aqui ele ameaçou, depois de todo esse movimento forte de queda, ele ameaçou e testar, parou antes, ele poderia subir um pouco mais para entrar dentro aqui dessa região, para depois continuar caindo. Parou antes, voltou a testar aqui, fundo duplo, então expectativa de alta para o EURUSD, para ele voltar a testar essas regiões aqui de resistência. Então expectativa de alta, fechou com uma sexta-feira com uma vela de rejeição. No gráfico de 4 horas, ó, eu ficaria de olho, quem está pensando em compra, para pegar essa possível correção aqui, esse movimento de alta, esperaria o rompimento desta LTB aqui, né? Porque o cenário é que o mercado provavelmente vai fazer um fundo duplo, mas de fato para confirmar ele tem que romper essa LTB. Rompendo ela, aí ele vem pelo menos testar o topo anterior, mas eu acredito que ele vai subir mais e testar essa região aqui um pouco mais acima. Vai subir um pouco mais acima do que o topo anterior, pelo menos testar essa região aqui, que é a região de resistência mais próxima e importante. Beleza? GBP-CHF, no gráfico semanal, o mercado continua lateralizado, testando uma região de resistência. Ó, LTB aqui, região de resistência. E também região de resistência horizontal aqui ao longo aí dos últimos meses. Vamos dar uma olhada no gráfico diário. Ó. É o que eu comentei ali quando o mercado está lateralizado, procurar oportunidades na extremidade. Topo aqui caiu, fundo aqui subiu, topo aqui caiu. De novo, ó, não chegou a testar o fundo, fez um topo duplo aqui, agora testou aqui, agora está meio quase no meio. Então a expectativa é de queda. Deixa eu dar uma olhada no gráfico de 4 horas. Ele parou de fazer novas máximas, aí deixou esse topo, caiu, deixou um topo abaixo, deixou outro topo abaixo. Então não está com força para subir, a expectativa é que ele volte a cair e venha testar essa região de suporte. Caso isso aconteça, dá para procurar oportunidades de compra aqui, enquanto o mercado estiver lateralizado. Não mudou muito
Aí, ó, da última semana, o mercado abriu a semana aqui, subiu, corrigiu, fechou praticamente na mesma região. É um mercado bem lateralizado. NZD-CHF, bandeirinha de alta no gráfico semanal. Alta, correção dentro de um canal de baixa. Só aguardar o rompimento da LTB. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário. Aguardar o rompimento da LTB para confirmar a bandeira. É aí bastante expectativa aí de continuação de movimento. Alta, correção dentro da bandeira. Romper aqui, expectativa de alta. Mas primeiro ele tem que romper a LTB. Talvez ele esteja armando um pivô, vamos ver como ele vai abrir a semana, por quê? Porque ele fez o último movimento aqui de alta, corrigiu, parou aqui. Se abrir a semana em alta e fazer o rompimento, ele vai romper tanto o topo anterior quanto, ao mesmo tempo, a LTB. Aí, a partir daí, começar a procurar compra, porque a expectativa é uma tendência de alta para continuar, voltar aqui no gráfico semanal, para continuar o padrão da bandeira de alta. Beleza? Então, expectativa aí de alta para o NZD-CHF, porém, como eu falei, repito, ele tem que romper a LTB. Tem que fazer um pivôzinho aqui de alta, ficaria perfeito se ele confirmasse esse pivô. Abrisse a semana em alta e rompesse tanto aqui o topo anterior quanto a LTB. Aí fica bem interessante, bem bacana para procurar oportunidades de compra. NZD-JPY, movimento aí de queda, região aqui no gráfico diário, topo, região de resistência importante. O mercado ameaçou um rompimento, mas foi um rompimento falso. Ele fez o rompimento, corrigiu para testar como suporte, o que era resistência, não segurou, voltou a trabalhar abaixo e fez um pivô de baixa. Agora a expectativa é continuação de queda, porém ele pode vir fazer agora um topo duplo aqui. Então ele fez um movimento de queda, correção, movimento de queda, correção, movimento de queda, parou no meio do caminho, não continuou o movimento que ele vinha fazendo, mas ele vai agora testar, provavelmente vai abrir a semana em alta para testar aqui essa região, talvez fazer um topo duplo. Então aqui fica interessante o quê? Esperar que ele abra a semana em alta, segunda e terça-feira em alta, após chegar nessa região, aguardar para ver se vai respeitar, começou a querer cair, aí no meio da semana, procurar a venda, porque aí muito provavelmente ele vai fazer um topo duplo e continuar o movimento de queda para vir testar essa região. Aí daria para pegar todo esse movimento aqui no gráfico de 4 horas até 1 hora. Então eu ficaria de olho nesse cenário, um topo duplo. Então, como eu falei, ele teria que abrir a semana em alta, testar essa região e respeitar quando começar a querer cair. Dá até para jogar uma LTA, caso ele faça esse cenário, dá para jogar uma LTA aqui, ó, como filtro, pegando esse fundo e esse fundo, joga uma LTA. Quando ele perder a LTA aqui, fazer o rompimento dela aqui, aí começa a pensar em venda, com expectativa de primeiro ele testar esse fundo, para depois testar esse aqui. Romper esse fundo, aí ele vai no próximo. Beleza? Então, expectativa abertura de alta, porém, ficar de olho em venda nessa região aqui, esperar o mercado testar e começar a querer cair. E por último, SDCAD aqui no gráfico semanal, região bem importante de suporte, também que eu venho comentando sempre que o pessoal pede o SDCAD, falo desse suporte. Testou aqui por um bom tempo, ficou várias e várias semanas batendo, não conseguiu romper, vela de rejeição, de indecisão, de rejeição, indecisão, e fez aí uma vela forte de alta, um engolfo, uma vela compradora de alta, corrigiu, vamos aqui no gráfico diário, fica mais fácil agora ver aqui em detalhes, ó. Movimento forte de alta, deixa eu pegar outra cor, ó, movimento forte de alta, correção, continuação, parou, né, a expectativa era uma continuação e fez aí uma vela forte de venda na sexta-feira. Ficar de olho nessa região, esperando um fundo duplo, para depois continuar o movimento de alta. Então, seria ali algo meio que oposto ao que eu expliquei no NZD JPY. Fazer um topo duplo aqui para depois começar a cair. Aqui seria o contrário, fazer um fundo duplo numa região de suporte importante para continuar subindo. Então, essa é a expectativa.
Tudo que eu expliquei no NZDJPY aqui seria o inverso, abrir a semana em queda, até chegar a essa região. Se chegou aqui, parou, respeitou, fez vela de rejeição, começou a querer subir, no meio da semana, começou a querer subir, aí fica interessante pensar em compra, porque muito provavelmente ele vai fazer isso aqui, né, para continuar aí. Movimento de alta, correção, continuação, não conseguiu nessa primeira tentativa, numa próxima tentativa, continuação do movimento. Então, expectativa de alta para o SDCAD, mas pode abrir a semana vindo testar essa região aqui para talvez fazer um fundo duplo. Beleza? Então é isso. Fica aí a análise dos 16 ativos que vocês enviaram pelo Instagram. Lembrando que toda quinta-feira, no final da tarde, eu abro uma caixinha que vocês podem enviar os ativos que vocês querem ver aqui no vídeo de análise do final de semana, beleza? Quem não me segue, é só seguir lá no Instagram, Trader Sérgio Júnior, só procurar lá, que aí você pode mandar entre o final da tarde de quinta-feira até o final da tarde de sexta-feira, você pode mandar aí os ativos que você quer ver aqui no vídeo, beleza? Espero que tenha gostado da análise. Se gostou, não esquece de deixar o like. Espero aí que ela ajude na sua tomada de decisões aí ao longo dos próximos dias, nas suas operações, que possa aí te auxiliar, possa te ajudar para você tomar a melhor decisão possível, beleza? Um forte abraço, um bom final de semana e vejo você num próximo vídeo. Valeu!